Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Glauber Marinho aqui do nosso Gran Cursos Online. Venho trazer dicas a vocês a respeito da ética no serviço público. De que maneira que nós faremos isso? Eu peguei aí o último edital do MPU e por meio do que estava previsto lá, que é a necessidade de sabermos a distinção entre ética e moral, e assim como compreendermos qual é o estabelecido no Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1171, publicado em 1994, eu compilei questões elaboradas pela banca, principalmente no ano de 2016. Nós teremos, então, questões que vão fazer essa distinção entre ética e moral no aspecto etimológico e filosófico, baseados principalmente nas questões elaboradas e aplicadas no ano de 2016, e trabalharemos separadamente cada uma das seções do Decreto 1171, do Código de Ética do Servidor, regras deontológicas, principais deveres e vedações e a parte de comissões. Tá? Então fiz uma separação dessas questões por sessões ou por capítulos e, além de questões de 2016, foi necessário que eu colocasse também algumas questões de 2015. Qual é a minha intenção? Vocês perceberem qual é a maneira como a banca tem se comportado nos 2 últimos anos. E o que eu percebi é que há uma concentração em questões relacionadas à primeira seção do Código de Ética, que trata de regras ontológicas. Não é que as outras seções não tenham sido cobradas, mas há uma insistência ali em se focar nos fundamentos do dever ali na primeira seção do Decreto 1171. Tudo bem? Então eu espero que eu contribua, eu espero que eu consiga te auxiliar nessa compreensão e percepção a respeito da nossa disciplina e espero que de fato a gente consiga fazer alguma diferença na sua aprovação. Tudo bem? Então veja só, pessoal. Antes da gente iniciar essa distinção entre ética e moral, pelos dois aspectos que temos, que é o etimológico e o filosófico, eu quero que vocês compreendam que a única maneira efetiva da gente conseguir fazer uma distinção entre essas duas palavras é por meio da filosofia. Porque no aspecto etimológico, a única distinção entre elas está na origem. Uma tem origem grega, outra tem origem latina, porém elas têm os mesmos significados. Ou seja, o mesmo significado pode ser chamado de sentidos, significados semelhantes ou idênticos ou iguais, que seria costumes, valores, hábitos, tradições de determinado grupo, de determinado contexto, de determinada sociedade. Então, quando nós falamos de ética, ética deriva do grego ethos, que significa costumes, valores, hábitos e tradições. Esse ethos ele foi traduzido, buscou-se um correspondente. Os romanos, ao traduzirem esse ethos, traduziram por mos, mores ou mores, que significa moral e também significa costumes, valores, hábitos e tradições. Ou seja, no aspecto etimológico, que faz estudo de origem e significado de palavras, a única distinção entre essas duas palavras está na origem e não no significado, porque ambas significam a mesma coisa. No entanto, possuem origens diferentes, raízes distintas. Ética tem raiz grega, moral tem origem latina. Tudo bem, pessoal? Essa é a única coisa que pode ser cobrada a respeito da etimologia. Eles podem tentar fazer confusões aí na tua cabeça, fazendo cruzamentos que não podem ser feitos. E aí eu sempre costumo trazer a seguinte explicação. Ética começa com E, ethos começa com E, em grego eu não tenho nenhum M, mas eu tenho um E. Então eu tenho E. A mesma lógica a gente pode utilizar para moral. Moral começa com M, mos começa com M e latim não tem nenhum E, mas tem um M. Eu estou te falando isso porque eles podem fazer os seguintes cruzamentos. Olha só, ética deriva do latim ethos e significa costumes. Está errado, porque latim não tem ali, né, a gente colocou um M no meio dessa correlação que nós fizemos entre essas. Ethos, ética, grego. O E está no grego e não no latim, tudo bem? A mesma lógica vale para latim, é uma forma de você não se confundir, vale para moral, perdão, é uma forma de vocês não se confundirem na hora de resolverem as questões no aspecto da etimologia, tudo bem? Então moral começa com M, mos começa com M, latim tem M, mas não tem E. Se colocarem moral deriva do grego mos, aí a gente colocou um E onde não deveria colocar em relação aos M's. Isso ficou claro, pessoal? É uma forma da gente não cair na balela do examinador caso ele venha fazer esses cruzamentos que não podem ser feitos, e é a única maneira que ele encontrou de poder te confundir no momento da prova em relação a essa distinção no aspecto etimológico. Veja bem, quando a gente chega na filosofia, ética e moral são coisas completamente diferentes. Por qual motivo? Porque ética passa a ser uma ciência e moral objeto de estudo da ciência ética.
São completamente diferentes, mas são complementares, porque ética depende da moral para poder existir. Se ética é uma ciência que faz uma análise, um estudo, uma ponderação, uma reflexão a respeito da moral, se eu não tenho moral, não há de se falar em ética. Moral, pessoal, é prática social, é conduta humana, é atitude, é comportamento. Todas as vezes que a sua prova estiver falando de alguma coisa relacionada à ação, nós já estamos no âmbito da moral. Por qual motivo? Porque por detrás de toda moral, pessoal, existe um princípio, existe um valor que direciona esse comportamento. Muitas vezes você diz o seguinte: não vou fazer tal coisa porque vai contra os meus princípios. Os princípios, os valores estão no âmbito da ética, que é aquilo que te referencia, é aquilo que te direciona, é a sua bússola em relação ao seu comportamento. Todas as vezes que eu executo uma ação, eu já saí do âmbito da ética, da reflexão, e já entrei no âmbito da moral. Porque moral é prática social, moral é concreta, moral é conduta humana. E por esse motivo nós dizemos que moral ela é subjetiva, ela é variável, ela é mutável, porque moral é cultural. Moral varia conforme o momento histórico vivido, conforme a sociedade na qual sejamos inseridos. O que não acontece com ética, porque aquele que é ético sempre terá princípios, sempre terá valores que vão direcioná-los a um comportamento voltado para o bem comum, para o interesse público e interesse coletivo. Ética é vocação para coletivo. Ética é fazer com que os interesses da coletividade se sobreponham aos interesses individuais. Eu sempre penso antes de agir e no momento em que estou pensando, que estou refletindo, obviamente que reflexão, análise, ponderação está no âmbito da ética. Eu analiso se o comportamento A ou B, qual dos dois, comportamento A ou B, será direcionado para atendimento do interesse da coletividade ou atendimento do meu interesse particular. Quando eu verifico que o B é voltado para o interesse particular, se sobrepondo ao coletivo, eu não executo B e levo como referência princípios que me fazem executar A, ou seja, adotar um comportamento voltado para o bem comum, para o interesse público, para o interesse coletivo. Dessa forma, pessoal, nós dizemos que ética ela é universal, ela não é mutável, ela não é relativa, muito pelo contrário, ela é atemporal, ela é universal e ela não se modifica conforme o local onde eu esteja inserido, conforme o tempo onde eu esteja vivendo. Independentemente de contexto, de tempo, eu que sou ético, a pessoa que é ética, sempre terá como referência princípios e valores para a execução de atitudes que sejam voltados para o bem comum, para o interesse público, para o interesse coletivo, e no caso da administração pública, nós temos aí os princípios constitucionais e demais princípios na esfera da administração que vão ser utilizados pelo servidor no exercício das suas funções. Em prova, geralmente o examinador não te diz qual é o caminho que você deve seguir, o etimológico ou filosófico. Você vai ter que identificar isso, e geralmente nós identificamos por conta da estrutura das questões. Se a estrutura da questão estiver falando sobre etos, mos, grego, latim, a gente está no âmbito da etimologia. Se os itens, as alternativas a serem escolhidas por nós entre certo e errado, estiverem falando algo além de etos, mos, grego, latim, pessoal, a gente já está no âmbito da filosofia. E como é que a gente pode verificar isso? Vamos ver de que forma que isso tem sido cobrado aí pelo CESP no ano de 2016. Acerca da ética e da função pública e da ética e da moral, julgue o item que se segue. Os termos moral e ética têm sentidos distintos, embora sejam frequentes e erroneamente empregados como sinônimos. Pessoal, o item está correto por qual motivo? A banca, ela quer saber de você se efetivamente você sabe diferenciar a ética de moral. Aquele que já tem um conhecimento filosófico nesse aspecto sabe que a ética só se diferencia da moral no aspecto da filosofia. De senso comum, às vezes as pessoas são perguntadas qual a diferença entre ética e moral, aí elas falam a mesma coisa, não sabem o que estão dizendo. Provavelmente elas não têm entendimento da distinção filosófica entre esses dois conceitos. Porque você que está estudando para concurso público, se é questionado a esse respeito, você vai dizer, depende. Você quer que eu siga a linha, o caminho etimológico ou o caminho filosófico? Etimologicamente elas significam a mesma coisa, costumes, valores, hábitos e tradições. Filosoficamente elas são coisas completamente distintas. Uma é ciência, a outra é objeto de estudo. Ética, ciência, moral, objeto de estudo da ciência ética. Então, na prática, pessoal, aquelas pessoas que não têm esse conhecimento teórico, erroneamente, aplicam a distinção entre ética e moral como algo que não tem distinção, ou seja, são idênticas, tudo bem? Mas o CESP sabe que as pessoas, às vezes, não estudam para ética no serviço público e vão, com esse conhecimento
conhecimento de senso comum. E aí, quando pergunto, os termos moral e ética têm sentidos distintos, embora frequentemente erroneamente são empregados como sinônimos, geralmente as pessoas marcam como errado por não ter conhecimento dessa distinção filosófica entre esses dois conceitos. O item está certo, efetivamente só podemos diferenciar ética de moral no aspecto filosófico. No aspecto filosófico, elas têm sentidos diferenciados, no entanto, as pessoas continuam e frequentemente fazem o uso errado do emprego dessas palavras como se fossem sinônimos. A 2. A Constituição de um país deve se guiar pela ética a fim de viabilizar na sociedade a implementação plena dos serviços públicos e possibilitar a efetivação dos direitos da pessoa humana e do exercício da cidadania. Correto, pessoal. O que ele está nos dizendo é que a Constituição, é que a norma máxima que rege, né, que orienta a questão jurídica no nosso país, ela tem que ser referenciada no aspecto da ética, porque se ética é vocação para coletivo, nós termos uma Constituição que atenda ao interesse coletivo e não a interesses particulares, é o que vai possibilitar que a democracia efetivamente se exerça, se efetive e que a cidadania das pessoas seja efetivamente cumprida, efetivamente exercida, tudo bem? Nós temos aí o item 3 que diz o seguinte: enquanto a ética trata do conjunto de regras de uma sociedade, a moral se volta ao seu estudo teórico. Pessoal, eu não vou nem continuar. Estudo teórico, você lembra de teoria. Teoria, você lembra de ciência. Se é ciência, se é teoria, nós estamos falando de algumas palavras-chave que são características da palavra ética. Ele está atribuindo algo que é ética a quem, pessoal? A moral, por isso que o item está incorreto. Quando eu fiz aquele paralelo entre palavras relacionadas à ética e palavras relacionadas à moral, é porque aquele paralelo vai te auxiliar a resolver questões relacionadas a essa distinção no aspecto filosófico. As questões de filosofia, de ética, que tratam de filosofia no aspecto dessa distinção, geralmente são questões que trazem uma linguagem mais rebuscada, que você tem dificuldade de tradução, de decodificação. Então, professor, o que vai me ajudar a fazer essa tradução? Palavras-chave. Você tem palavras que são inerentes de ética, palavras que são inerentes de moral, como a gente falou sobre ser teoria, sobre ser ciência, sobre não existir concretamente, a ética abstrata. O que existe concretamente, por isso que a gente chama de concreta, é a moral, por isso que ela é prática, por isso que ela é objeto de estudo da ciência ética. Pessoal, essas palavras, quando são iniciados itens onde se quer coisas, características da ética, no meio da questão, no final da questão, coloca alguma dessas palavras-chave que são inerentes, características da moral, você está errado e vai embora, não precisa nem continuar, como a gente fez agora. Ele foi me começar a falar de moral e me trouxe logo em seguida, logo em diante, o termo estudo teórico. Gente, teoria não é moral. Moral é prática, já é exercício da teoria, já é exercício, já é a conduta proveniente do reflexo do princípio, do reflexo do valor. Por isso que o item está incorreto. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. CESP Anvisa 2016. O princípio da moralidade, expresso na Constituição Federal, é reflexo da ciência da ética, na medida em que se trata de uma dimensão geral daquilo que é bom. Tá correto, pessoal. O princípio da moralidade, ele é representado pelo equilíbrio entre a finalidade e a legalidade do ato. Tanto é reflexo da ética que nós, como princípio da moralidade, temos o entendimento que não basta cumprir com a lei para que o ato seja moral. Além de cumprir com a lei, há a necessidade de se alcançar o bem comum. O que é a finalidade da administração? Bem comum. E para alcançar bem comum, pessoal, nós temos que ter honestidade. É por esse motivo que o Código de Ética diz o seguinte, olha aqui para mim. O servidor público não poderá desprezar jamais o elemento ético da sua conduta. Assim não terá que decidir somente entre bem e mal, justo e injusto, conveniente e conveniente, oportuno e inoportuno, legal e ilegal, mas principalmente entre honesto e desonesto. Justamente porque moralidade é equilíbrio entre finalidade e legalidade do ato. Para que o ato seja moral, além de cumprir com a lei, há a necessidade de alcançarmos a finalidade da administração, que é o bem comum, o interesse público, o interesse coletivo. Ele só é alcançado, pessoal, por meio de honestidade. Porque a análise de finalidade é a análise de intenção do agente público. Ao analisarmos a finalidade, nós vamos verificar se a intenção do agente público foi de fato atendimento ao interesse coletivo ou ele manipulou a máquina pública por meio do princípio da legalidade para atendimento de interesses particulares. Se isso tiver acontecido, o ato pode ser impugnado pelo aspecto da moralidade. Aquele ato pode não ter mais validade porque o judiciário compreendeu
que, ao se buscar a legalidade, esse agente público a manipulou de forma a fazer com que seus interesses particulares, pessoais, se sobrepunham aos interesses coletivos. Por esse motivo, há possibilidade do ato ser impugnado justamente pelo aspecto da moralidade. Então, quando o item me diz que o princípio da moralidade é reflexo da ciência ética, o item está correto, pessoal, porque a moralidade é a busca exatamente do bem comum, por meio também do alcance da legalidade. 2. Por ser o Brasil um Estado democrático de direito, princípios éticos não podem ser utilizados como instrumento de interpretação da Constituição Federal e das leis. O item está incorreto, a gente tem aí uma justificativa que já foi apresentada no item anterior. Os princípios éticos podem, a gente poderia até dizer que devem ser utilizados como instrumento de interpretação da Constituição Federal e das leis, porque a gente vai... Em tese, nós temos uma Constituição e nós temos leis que são voltadas para atendimento, pessoal, do bem comum. Daí a necessidade de levar em consideração esses princípios éticos, porque ética é vocação para coletivo. 3. Com relação à ética e à moral, julgue o item que se segue. A efetivação da cidadania, a consciência coletiva da cidadania são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade. Antes de eu falar sobre essa questão, eu lembrei de uma outra questão que também foi elaborada pelo CESP, que dizia o seguinte: a ética pode ser medida de acordo com o grau de desenvolvimento de determinada sociedade. Pessoal, o item está correto. Essa palavra desenvolvimento significa vocação para coletivo. Quanto mais vocação para coletivo uma sociedade tem, mais ética ela provavelmente será. Por qual motivo? Porque se eu tenho vocação para coletivo, eu faço com que as minhas ações estejam referenciadas em princípios voltados para o bem comum e para o interesse público, para o interesse coletivo. Quando nós não temos sociedades com um alto grau de vocação para coletivo, há uma possibilidade imensa dessa sociedade ter problemas relacionados à ética. Por exemplo, no nosso país, há uma frase que me incomoda profundamente, que é achado não é roubado, perdeu quem é relaxado. Essa reprodução dessa frase, a reprodução dessa frase é um exemplo claro de demonstração de falta de vocação para coletivo que nós temos como povo. Nós tivemos aí manifestações contra a corrupção. Quando, aqui em Brasília especificamente, nós tivemos essas manifestações geralmente na esplanada dos ministérios, na frente do Congresso Nacional. Quando as pessoas deixavam essa manifestação, quando ela acabava, a esplanada ficava uma imundície. Ou seja, olha que coisa coerente, eu vou lutar contra a corrupção, exercendo um ato de corrupção, porque o que é corrupção, pessoal? Não é só aquilo que está no Congresso Nacional, não é só aquilo que está nos nossos governantes, não é só aquilo que aparenta ser algo maior. A corrupção é qualquer vício, que é contrário de virtude. Virtude é qualidade. Qualquer vício é um ato de corrupção. Às vezes você leva seu filho no mercado, ele pega uma balinha, você fala, não tem nada não, é só uma balinha. A balinha de hoje é o deputado de amanhã. Então a gente tem que ter cuidado com esses pequenos atos de corrupção que nós incorremos, porque eles são fruto, é a semente, do fruto que nós teremos lá no Congresso Nacional. Então aquilo que tem acontecido hoje no nosso país é só reflexo de pequenas ações que são executadas por nossa própria sociedade. Então, quando a questão me fala sobre efetivação de cidadania e consciência coletiva de cidadania, perguntando se são indicadores do desenvolvimento moral e ético de uma sociedade, eu gosto especificamente dessa questão porque o CESP foi muito cuidadoso em relação à teoria e prática. Pessoal, quando eu efetivo a cidadania, eu exerço a cidadania. Por exemplo, quando eu peço ou eu exijo uma nota fiscal num comércio, quando eu vou comprar algo, porque eu sei que aquela nota fiscal vai fazer com que aquele comerciante pague um tributo, e aquele tributo vai ser revertido na coletividade, em prol da coletividade, vai ser devolvido para a população. E isso é exercer cidadania. Quando eu vou votar, cumprir com o meu dever de voto, eu teoricamente estou efetivando a minha cidadania. Pessoal, eu digo teoricamente porque, infelizmente, nós sabemos que no nosso país nós trocamos voto por tudo quanto é coisa, Nós tivemos aí representantes políticos que se envolveram em atos ilegais e no ano subsequente foram eleitos. O que justifica a população? Votar numa pessoa que vai representá-la, sendo que essa pessoa agiu de maneira ilegal no momento anterior. Vocês conseguem compreender? Então, às vezes o edital traz assim, ética, cidadania, ética e democracia, exercício de cidadania. Será que efetivamente eu estou exercendo a minha cidadania, efetivando a minha cidadania? Quando eu vou votar, e em vez de pensar na coletividade, eu penso nos meus interesses particulares?
Agora, quando eu voto, quando eu efetivo o meu voto, eu estou no âmbito da moral, porque é uma ação, é uma prática. Essa moral está referenciada em alguma reflexão, alguma consciência, né, alguma ponderação que está no âmbito do direito, perdão, no âmbito da ética. Algumas pessoas votam, exercem a sua cidadania pensando em interesses pessoais não coletivos. Nós dizemos que essa pessoa, ao votar, executou uma atitude imoral, mas ao mesmo tempo uma atitude antiética, porque os princípios defendidos no aspecto do voto, que deveria ser para o coletivo, eles são princípios contrários aos princípios que nós gostaríamos que fossem levados em consideração, né, nessa questão democrática. Deu para entender, pessoal? Então, por que eu digo que a correlação aí é perfeita? Porque ele começa a me falar de efetivação de cidadania, que está no âmbito da moral, e depois me fala de consciência coletiva de cidadania, consciência está no âmbito da ética, e ele me pergunta se são indicadores do desenvolvimento o quê? Moral e ética. Até a ordem que eles colocaram aqui foi correta, para que moral se relacione à efetivação de cidadania e ética se relacione à consciência coletiva de cidadania. Vamos lá? CESP 2016, Anvisa, acerca da ética no serviço público, julgue o item a seguir. Ao deixar de pedir a nota fiscal em uma compra, um servidor público descumpre seu dever como cidadão, ferindo princípios éticos que buscam a universalização e efetividade dos direitos e garantias, uma vez que ele deixa de colaborar para o custeio comum das despesas com os serviços prestados à população. Pessoal, está correto, ele fere esses princípios. Essa questão tem correlação com a explicação que eu te dei, né, na questão anterior. Deixar de pedir a nota fiscal não é efetivar a cidadania, né? Não é. Eu posso até executar uma ação, mas eu não estou efetivamente exercendo a minha cidadania porque não estou pensando na coletividade, né? Simplesmente eu lavo as mãos, eu me indisponho a querer contribuir com isso que vai ser voltado para o bem comum, para o interesse público, para o interesse coletivo. Então, fere sim, é um dever ético solicitar essa nota fiscal, porque ética é vocação para coletivo e pedir a nota fiscal é ter uma vocação para esse coletivo, porque sabemos que vamos contribuir com melhorias para a coletividade de uma maneira geral. CESP 2015, a prova do MP1 anterior. Olha só o que ele me pergunta. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Pessoal, está correto. Ética é ramo da filosofia, ética estuda a moral, o item está certo, não tem nenhuma palavra aí que seja de moral que eles estejam atribuindo à ética, então facilita o nosso entendimento em relação a essa distinção. E é óbvio que essa análise que nós estamos fazendo é uma análise filosófica. Eu te falo isso porque às vezes, pessoal, e boa parte das vezes, o examinador não vai te dizer qual é o caminho que você deve seguir, o caminho etimológico ou o caminho filosófico. Quem vai ter que identificar isso será você. E você identifica pela estrutura das questões. Falou-se em etus, mos, grego, latim, a gente tem uma questão etimológica. Como eu disse anteriormente, se foge disso, a gente tem uma questão filosófica. E aí ele está tratando de filosofia porque não tem nada de etos, nada de mos, nada de grego, nada de latim. Tudo bem? Vamos para o item 2 e diz o seguinte: a ética envolve um processo avaliativo do modo como seres humanos, a natureza e os animais intervêm no mundo ao seu redor. E aí, pessoal? E agora? O item está correto ou está incorreto? Né? Quando a gente analisa até a vírgula, o item está certo. Por qual motivo? Ele está falando de avaliação. Avaliação, análise, ponderação, né, reflexão, nós fazemos realmente no âmbito da ética, porque ela precede a ação. Uma vez que essa análise já foi feita, uma vez que essa avaliação já foi efetivada, a gente executa uma ação com base nesses princípios na avaliação que fizemos. Só que, quando nós falamos de ética, nós falamos de vocação para coletivo. E ao falar de vocação para coletivo, nós falamos de uma consciência que é inerente ao ser humano, pessoal. Ética é a ciência que tem como análise o comportamento, a ação, a conduta do ser humano em relação à coletividade onde ele esteja inserido. O erro da questão é dizer que é um processo avaliativo do modo como natureza, animais intervêm no mundo ao seu redor. Pessoal, animais a gente está falando de um ser irracional.
E aí a gente vai falar de ética, não vamos falar de vocação para coletivo. A forma como a natureza intervém no mundo ao seu redor deve ser coisa lá da geografia, da geologia, sei lá, não da ética. Ética é uma ciência que tem como objeto de estudo a conduta moral do ser humano no contexto social, tudo bem? Por isso que o item está incorreto. O item está incorreto por conta do que tem depois da vírgula, tá bom? 6. A ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Pessoal, ética e moral são termos que têm raízes históricas diferentes. Ética tem origem grega, moral tem origem latina. Agora existe a distinção também entre ética, moral e direito. Sobre ética e moral nós já falamos, etimologicamente e filosoficamente. Sobre o direito, pessoal, o direito é impositivo, é coercitivo. Direito impõe comportamento. Qual que é a diferença do direito para a moral? A moral, se eu me recuso a lançar mão de uma conduta que moralmente é socializada e repassada de geração para geração, o máximo que eu posso receber é um afastamento social, que é o que geralmente acontece no nosso país por ser um país muito moralista e muito preconceituoso. Então aquelas pessoas que fazem parte de minorias e que se recusam a ter um comportamento, uma prática, uma conduta naquele contexto social que é a nossa sociedade, o máximo que eles recebem desse contexto é um afastamento. Por exemplo, a gente pode pegar pequenos grupos, emo, skinhead, punk e qualquer outros grupos que nós temos. É uma forma de se vestir, de se comportar diferente daquilo que de maneira geral a gente defende como comportamento adequado. Essas pessoas, só por isso, não vão ser penalizadas. Elas podem receber, e é o que geralmente acontece, um afastamento, né, uma torcida de nariz, um comentário indevido. Agora, quando nós falamos do direito, pessoal, se o emo mata alguém, ele provavelmente vai preso. Assim como qualquer outro membro social, se matar alguém, provavelmente também irá preso, porque a lei é impositiva, a lei é coercitiva e a lei serve ou deveria servir para todo mundo. A moral é relativa, a moral é mutável, ela é subjetiva. Comportamentos morais que eu adoto podem não ser adotados por você, né? E desde que esses comportamentos que eu ou você venhamos a adotar não sejam considerados ilegais, o máximo que eu posso receber é esse afastamento social. Agora, qual que é a diferença entre direito e ética? Pessoal, ética, vocação por coletivo, significa que eu, por inteligência e por convicção, sempre ao adotar um comportamento, eu vou prezar pela ação que seja voltada para o interesse público e não para os meus interesses pessoais. Então, quando eu vou, por exemplo, a um hospital, eu não preciso da lei para não buzinar, pessoal. Eu sei por inteligência, por convicção e por vocação por coletivo que eu não vou buzinar porque eu posso prejudicar a saúde das pessoas que estão doentes naquele local. Aquele que não é ético, ele precisa do direito. E aí ele não buzina pensando na multa de trânsito que ele vai receber. Então, para algumas pessoas, há necessidade do direito, há necessidade da lei. Há necessidade de algo impositivo, coercitivo, senão elas não conseguem se inserir naquele contexto social. Elas vão desferir as boas relações, a boa convivência com aquele grupo. Tudo bem? Beleza? Então, quando nós falamos de ética, moral e direito, existem distinções entre essas concepções. E só para finalizar essa distinção, eu te pergunto, quem nasceu primeiro, a moral ou o direito? Quando nós falamos de moral e direito, pessoal, a moral ela sempre existiu desde o início, né, do ser humano, porque havia algumas regras de comportamento social ali para que as pessoas não se dizimassem. Chegou um determinado momento da evolução do ser humano em que esses comportamentos que a gente consideravam ilegais e imorais também já foram positivados na forma da lei e se tornaram ilegais. Então o direito é fruto da moral, o direito é fruto do costume e não o contrário. Isso também já foi cobrado em prova. Então quando a gente tem aí essa questão, além deles fazerem a distinção entre ética e moral no aspecto da etimologia, eles também misturaram esses dois conceitos com as questões legais, né? Uma vez que ambos se referem aos aspectos legais da conduta do cidadão. Não se referem, são coisas diferentes. A gente pode até ter um impacto de uma na outra, né? Mas dizer que necessariamente estão vinculados, aí a gente tem uma incorreção. Tudo bem? Vamos seguir, vamos adiante. Nós temos aí as questões da seção 1 do Código de Ética do Servidor e o primeiro item está relacionado à prova
do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Julgue o item que se segue relativos à ética na administração pública. Nós temos uma situação hipotética. Servidor público da União que falte ao trabalho de forma recorrente, ausentou-se do serviço nos últimos 6 meses por 20 dias alternadamente, sem prestar justificativa. A assertiva a ser analisada é a seguinte: nessa situação, a atitude do servidor caracteriza desvio ético, já que ser assíduo e frequente no serviço é dever fundamental do servidor público. Pessoal, o item está correto. Nós temos a previsão da assiduidade e frequência na seção 2 do decreto, que trata de principais deveres, tudo bem? Da forma como está previsto lá, nós temos a seguinte redação: é dever do servidor público ser assíduo e frequente ao serviço, pois essas ausências podem gerar desordem ao trabalho ordenado. Além disso, nós temos lá na seção 1, o que nós chamamos de ausências injustificadas. Aqui em cima ele fala, ó, sem prestar justificativas. Por isso que eu acabei vinculando essa questão à primeira seção do decreto, e lá há a previsão de que ausências injustificadas desmoralizam a administração pública, causa geralmente problemas de relações humanas. Tudo bem? Temos aqui outro item relacionado a essa prova que diz o seguinte: a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, pois a omissão de informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum. E aí, pessoal, o item está correto ou está errado? Nós temos ali na seção 1, inciso 7, o princípio da moralidade taxativamente sendo apresentado por meio do Código de Ética. E ele é iniciado com a palavra salvo. A palavra salvo em concurso público significa exceto. O que eu quero te dizer é que existem 3 exceções ao princípio da publicidade. Quais são essas exceções? Investigação policial, segurança nacional e interesses superiores da administração e do Estado. Temos 3 exceções, elas não apareceram no nosso item, e o nosso item diz que a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Se ele não me cita as exceções, ele está me dizendo que elas não existem, e é por esse motivo que o nosso item está incorreto. Para ele estar correto, haveria necessidade dele tirar essa palavra qualquer, né? A publicidade de atos administrativos constitui requisito de eficácia e moralidade, pois omissão de informação resulta em comprometimento ético contra o bem comum, aí estaria melhor redigido. Quando ele traz dessa forma, ele não me trata das exceções, e se ele não me trata das exceções, o item está incorreto apenas por isso. Porque da forma como está descrito, dá a impressão de que não há exceções. Existem exceções e elas precisam ser lembradas. Julgue o item que se segue relativo à ética na administração pública. O debate a respeito da ética e da moral no âmbito do setor público se limita a uma discussão dicotômica entre bem e mal. Pessoal, não vou nem continuar. Nós falamos sobre o princípio da moralidade. Eu te disse que você jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre bem e mal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, legal e ilegal, mas principalmente entre honesto e desonesto, por conta do princípio da moralidade, equilíbrio entre finalidade e legalidade do ato. O que acontece nessa questão é ele falar dessa dicotomia, bem e mal, justo e injusto, ou seja, virtudes e vícios. Aí chega no legal e ilegal, honesto e desonesto. Basta eu fazer uma análise limitada ao bem e ao mal? Não, eu tenho que transcender essa análise até chegar na relação entre honesto e desonesto, porque somente a honestidade é que consolidará a finalidade do ato, que em equilíbrio com a legalidade gera moralidade, e o ato é perfeito, não precisa ser impugnado. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? O item 3 me diz o seguinte: acerca da ética no serviço público, julgue o item a seguir. De acordo com a Constituição Federal, que resguarda a liberdade, a proteção à intimidade individual, os atos não criminosos praticados na esfera privada não poderão ter repercussão na esfera ética dos agentes públicos, ainda que estes atos guardem relação com as atribuições de seu cargo. Errado, pessoal. Olha só, lá na seção 1, no inciso 6, nós temos a previsão de que os fatos verificados na conduta do dia a dia da vida privada do servidor público poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Ou seja, o que eu faço lá fora pode sim, no aspecto da ética, ter uma repercussão positiva ou negativa para a minha imagem como servidor e para a imagem da instituição onde eu venho exercer as minhas funções. É por esse motivo que o nosso item está incorreto. Nós estamos levando em consideração para resolver esse item ética na administração pública.
No aspecto do direito, algumas pessoas vinculadas a essas disciplinas, eles têm alguns questionamentos em relação a isso. Nós não entramos nesses questionamentos porque isso taxativamente aparece na seção 1 do nosso código e da forma como está lá ela tem sido cobrada. Tudo bem? Beleza? Vamos para o 4 que diz o seguinte: acerca da ética no serviço público, julgue o item a seguir. Situação hipotética e assertiva. Qual é a situação hipotética? Um agente público que exerce atividade de fiscalização de trânsito durante o período de folga do trabalho foi detido em uma blitz e submetido a teste de alcoolemia que constatou a ingestão de bebida alcoólica em índice que justificou a autuação do condutor pelo cometimento de infração de trânsito gravíssima. Na assertiva, nós temos que analisar da seguinte maneira: nessa situação, não se pode cogitar que a conduta descrita repercuta na esfera ética do agente, pois se trata de uma infração comum cometida fora do horário de ambiente de trabalho. É errado, pessoal. Pode, com a mesma justificativa que eu te dei aqui. Imagine que aqui em cima ele está me falando de algo que nem é ilegal, ó, atos não criminosos. Aqui ele pode estar me falando de alguma coisa que seja imoral. E mesmo sendo imoral, tem uma repercussão na administração pública. Se o imoral tem repercussão negativa na administração pública, imagina o ilegal, que é o demonstrado aqui nessa questão. Por isso que o item está incorreto. Próximo: José é servidor público estável de órgão de poder executivo federal. Durante o período de 12 meses, faltou intencionalmente ao serviço por 50 dias consecutivos, sem causa justificada. A administração pública, mediante procedimento disciplinar sumário, enquadrou a conduta de José como abandono de cargo. De acordo com o Código de Ética do Servidor Civil do Poder Executivo Federal, a conduta de José é fator de desmoralização do serviço público, correto? As ausências injustificadas, está aqui, ó, sem justificativa, desmoralizam a administração pública, geralmente causam problemas de relações humanas. Item 6. Questão 6 me diz o seguinte: considere que um servidor público tenha deixado sem justo motivo muitas pessoas à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, o que resultou na formação de longas filas e atraso na prestação de serviço. Nessa situação, a atitude do servidor, além de ter sido contra a ética, pode ser caracterizado como grave dano moral ao usuário dos serviços públicos. Mais uma vez, pessoal, a galera lá do direito, eles têm alguns questionamentos em relação a esse grave dano moral que é apresentado aqui. Nós em ética não temos. E não temos porque taxativamente isso aparece na seção 1 do Código de Ética do Servidor como? Da forma como foi apresentado pelo CESP. Deixar a pessoa à espera de atendimento que compete ao setor onde exerce suas funções, deixar com que se formem longas filas ou qualquer espécie de atraso ao cidadão não é somente um ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral. Pessoal, o termo grave dano moral aparece taxativamente na nossa norma, no nosso Código de Ética e é cobrado. Tal como vocês viram aqui. Quando cobrarem essa expressão, ela não estará equivocada porque nós temos previsão na nossa norma, na nossa disciplina. E para a nossa disciplina isso é considerado como correto, né? Caracteriza sim grave dano moral, além de ser considerado como um ato de desumanidade. Tudo bem? Próximo. O servidor público não poderá omitir a verdade, ainda que possa contrariar os interesses da pessoa interessada ou da administração pública. Pessoal, lá no Código de Ética, no inciso 8, ele vai falar sobre a verdade. Todo cidadão tem direito à verdade. O servidor público não poderá falsear nem omitir, ainda que essa verdade seja contrária aos interesses da administração pública e da pessoa que busque aquela verdade. Cuidado, que eles podem tentar te manipular com essa questão da verdade. Por exemplo, o servidor público poderá omitir a verdade em prol do interesse público. Errado. Eu não posso utilizar a justificativa dos fins justificam os meios, né? Eu não posso dizer que vou alcançar o bem comum, o interesse público, por meio de uma mentira. O meio utilizado não é compatível com a finalidade a ser alcançada. Então, quando nós falamos de regras ontológicas, fundamentos do dever, são princípios gerais que devem ser seguidos pelo servidor público para direcionar a conduta dele como servidor. E regra deontológica, a gente age pelo dever. É o dever de agir, ou seja, a gente tem que agir conforme está descrito. A gente não vai pensar em consequências daquela ação. Se está descrito que deve ser daquela forma, deve ser daquela forma.
Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então veja bem, quando ele coloca o servidor não poderá omitir a verdade, ainda que possa contrariar os interesses da pessoa interessada ou da administração pública, mesmo que contrarie os interesses da administração pública, se a verdade é de sua competência e ela é solicitada para você, você deve informá-la. O que a gente não pode fazer é prestar informação que não é da nossa competência, o que a gente não pode fazer é confundir verdade com publicidade. Na publicidade nós temos 3 exceções que são previamente declaradas sigilosas por força de lei e nós não falamos sobre aquelas exceções porque a lei previamente determina que não falemos. Aqui, em verdade, é algo que é de tua competência. Ela te é solicitada, você analisa por algum motivo que vai falsear ou omiti-la, geralmente por conta de favorecimento pessoal, em que essa verdade ela é omitida, é falseada, porque o servidor, de alguma maneira, tem buscado algum tipo de favorecimento. Tudo bem? Beleza? Não confunda, a prova já correlacionou verdade com publicidade e por isso que eu estou te trazendo essa informação. Item 2. Constitui grave dano moral aos usuários de serviços públicos o atraso na prestação do serviço solicitado. Correto? A gente já viu isso lá na questão anterior. 3. A ausência injustificada do servidor público ao seu local de trabalho não constitui fator de desmoralização do serviço público. Errado. Também fizemos uma questão anterior que tratava desse item, dessa questão, dessa parte do nosso código. O item 4 me diz o seguinte: o servidor deve sempre optar pela conduta legal, mesmo que o resultado seja injusto ou desonesto. Pessoal, moralidade, equilíbrio entre finalidade e legalidade do ato. Eu opto pelo legal sempre. Agora, quando eu vou analisar o que é honesto, o que é justo, eu esqueço de analisar a finalidade, não há necessidade, ainda que o resultado seja injusto ou desonesto. Então tá bom, eu cumpro com a legalidade, mas a finalidade ela não é alcançada porque o resultado é desonesto, ou seja, desonesto. Eu busquei o atingimento do interesse particular. O ato pode ser impugnado pelo aspecto da moralidade, ela não é alcançada. Por isso que o nosso item está incorreto, tá? E eu falei sobre isso aqui quando eu disse que fins não justificam meios. Eu não posso, por conta do fim, alcançar um meio que seja inadequado. Eu tenho que alcançar um fim por meio do meio correto. 5. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos por todos, exceto pagos por ele próprio. É errado, pessoal. Nós temos lá no inciso 5 da seção 1 a previsão de que o servidor público deve ver o seu trabalho como o maior patrimônio que possui. Por qual motivo? Porque ele também é cidadão, ele também é pagador de tributos. Tratar mal o cidadão pagador de tributos é causar-lhe dano moral. Deteriorar o patrimônio público não é considerado somente um ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral. Por qual motivo? Pessoas se esforçaram física e intelectualmente para pagar um tributo que vai ser revertido na remuneração do servidor e no patrimônio público para que ele desempenhe suas funções. O servidor público que enxerga o seu trabalho como o maior patrimônio que ele possui, ao prestar um serviço público de qualidade, ele gera um bem-estar para o cidadão que buscou atendimento na administração, mas para ele próprio. Por qual motivo? Porque ele também é um cidadão pagador de tributos. Ele está inserido numa coletividade e é como se ele pagasse a sua própria remuneração. Ver um serviço público de qualidade sendo efetivado pelo próprio servidor causa um bem-estar no sujeito, no cidadão que buscou a administração, mas também ao servidor, porque ele está conseguindo visualizar que o esforço de ambos está sendo bem empregue por meio de um serviço público de qualidade. Tudo bem? Então, quando ele diz que a remuneração é custeada pelos tributos pagos por todos, exceto os tributos pagos pelo próprio servidor público, o item está incorreto. Seção 2, pessoal, nós temos aí uma questão do CESP de 2015 e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com relação às normas do Código de Ética do Servidor Público, julgue o item que se segue. O ato de iludir pessoa que necessite do atendimento é uma das vedações previstas no Código de Ética do Servidor. Porém, a tentativa não encontra previsão expressa. Errado, nós temos lá na linha I da seção 3, perdão, eu coloquei esse item no local equivocado. Isso é uma vedação, faz parte da seção 3, na linha I, que diz que é vedado ao servidor público iludir ou tentar iludir atendimento ao cidadão que busca a administração pública. Então, essa tentativa de ilusão, ela está prevista como uma vedação expressa lá no nosso Código de Ética. Mais uma vez, me desculpa. Aí, nós temos uma questão vinculada à seção 3 e não à seção 2. No exercício do direito de greve, o servidor público está desobrigado do dever de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva. Também incorreto, pessoal. Isso é uma previsão
Da seção 2, quando trata de greve, ele diz que o servidor tem direito de greve, o decreto reconhece isso, mas ao exercer seu direito de greve, há necessidade de cumprir com as exigências específicas para resguardar a vida e a segurança da coletividade, para que seu movimento paredista seja considerado um movimento legal e ético. Tudo bem? Por parte daqueles que venham a aderi-lo. Questão 2, CESP Tribunal de Contas. Olha só, o servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público, salvo se observar as formalidades legais. Pessoal, olha que questão capciosa. Mais uma vez, a gente fala de moralidade e equilíbrio entre finalidade e legalidade do ato. Ele me diz que o servidor público deve privar-se do cumprimento de função, poder ou autoridade que apresente finalidade estranha ao interesse público. Ou seja, ele está falando sobre finalidade da administração. Eu não posso exercer o meu cargo com uma finalidade que seja contrária ao interesse público, bem comum. Tudo bem? Essa é a finalidade da administração. Só que ele me coloca uma exceção, salvo se eu observar as formalidades legais. Ou seja, se eu cumprir com o princípio da legalidade, não há necessidade de eu me privar do cumprimento do meu cargo com uma finalidade contrária, estranha ao interesse público. Ou seja, se eu cumpro com a lei, eu posso descumprir a finalidade, o item está incorreto. Justamente porque, para ter o princípio da moralidade assegurada, nós precisamos dos dois princípios, tanto da legalidade quanto da finalidade. Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão público federal, praticou conduta vedada aos serviços públicos, aos servidores públicos pelo Código de Ética do Servidor. A partir dessa situação, julgue o item a seguir, à luz do Decreto 1171/6029. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contra as ações manifestadamente legais de seus superiores hierárquicos. Pessoal, o item está correto. É dever do servidor público ter respeito à hierarquia. O que esse servidor público não pode ter é temor de representar contra o superior que exige o cumprimento de ações legais e morais antiéticas para buscar vantagem devida para si ou para outrem. Ordem legal eu cumpro, se eu não cumprir é negligência. Ao cumprir eu vou ter zelo, cuidado no cumprimento para não caracterizar a imprudência. No entanto, se houver a solicitação do cumprimento de algo que seja legal, nós não cumpriremos, nós descumpriremos e denunciaremos. Tranquilo? Beleza? 4. É dever fundamental do servidor comunicar a seus superiores ato ou fato contrário ao interesse público. Correto, isso está lá previsto na seção 2 como um dever do servidor. Quando eu falo de comunicar ao superior ato contrário ao interesse público, eu peço que vocês tenham cuidado, porque nós temos, no final da seção 2, o dever de divulgar esse código de ética para a classe profissional, para que as pessoas tenham conhecimento desse código e compreendam que se elas fizerem algo de errado, que firam o que está previsto ali, o colega, ao ter contato, conhecimento com isso, ele prontamente tem que denunciar ao superior e exigir que esse superior tome providência. Eu não posso deixar de levar o conhecimento por conta da amizade que eu tenho por ele, porque lá na seção 3 consta como vedação a questão da solidariedade. É vedado, em função do espírito de solidariedade, ser conivente a erro ou infração a esse código de ética ou código de ética de sua classe profissional. Então o código está bem amarrado. Né? Ah, mas é meu amigo, você vai me denunciar, vai causar problema de relações humanas. Não, eu te divulguei o código de ética, você assumiu o risco, sabendo que estava fazendo algo de errado, que quando eu tomasse conhecimento eu deveria comunicar e exigir uma providência. Não pode ficar chateado comigo porque é vedado. Deixar de comunicar, deixar de tomar providência em função do espírito de solidariedade existente entre nós. Além disso, a prova pode correlacionar essa comunicação com reputação. Seção 3 trata de reputação, afirmando que é vedado ao servidor prejudicar deliberadamente a reputação de servidor ou de pessoa que dependa do servidor. Pessoal, reputação é fazer fofoca, é falar mal. Olha a diferença de prejudicar a reputação e de comunicar algo indevido. Quando eu comunico algo indevido, eu comunico e exijo providência. Ou seja, eu sou assertivo. Eu digo que está errado e exijo que aquilo deva ser corrigido. Quando você comenta, é só para denegrir a imagem. Ah, eu acho que ele está fazendo isso. Ah, eu vi. Eu comento, eu não comunico. São coisas diferentes.
a prova já está correlacionando essas duas partes do nosso decreto, tudo bem? Vamos para o próximo item a respeito da seção 3. Finalizando a seção 3, a gente fala sobre a parte de comissões e aí nós concluímos aquilo que nos propusemos a apresentar. CESP-TCE Pará. Julgue o item que se segue relativo à ética na administração pública. Situação hipotética. Servidor público, ocupante de cargo de chefia, flagrou um colega de trabalho assediando sexualmente a secretária da repartição onde ambos trabalham e, em solidariedade a esse colega, não denunciou o ato. A assertiva nessa situação, como a motivação original para a omissão do fato foi o espírito de solidariedade, a atitude do servidor público não poderá ser caracterizada como desvio ético. É errado, pessoal. Eu falei para vocês que eu não posso, em função do espírito de solidariedade, ser conivente a erro ou infração a esse código de ética ou código de nossa classe profissional. CESP-Telebrás. A embriaguez habitual, ainda que fora do ambiente de trabalho, é conduta vedada ao servidor público, correto. Nós temos lá no nosso código, na seção 3, a vedação de que o servidor público não poderá, é vedado, apresentar-se embriagado ao serviço ou fora dele habitualmente. Pessoal, sempre sou questionado em relação a essa embriaguez fora do local de trabalho. As bancas, principalmente o CESP, sabe que a palavra habitual, ela pode ser traduzida pelas pessoas de várias maneiras, todos os dias, quase todos os dias, diariamente, frequentemente, constantemente. Para não dar margem ao recurso, todas as vezes em que o CESP cobrou essa embriaguez fora do local de trabalho, ela sempre veio agregada da palavra habitual, que é a palavra que nós temos definidora do que seria essa embriaguez antiética fora do ambiente de trabalho em prova. Então, todas as vezes que se cobrou a embriaguez fora do local de trabalho, a palavra habitual apareceu junto para não dar margem ao recurso. E aí ele está me perguntando se a embriaguez habitual, ainda que fora do ambiente de trabalho, é conduta vedada ao servidor público? É conduta vedada. A gente está falando de embriaguez fora do local de trabalho e ele fez questão de falar que essa embriaguez é habitual. Se for no local de trabalho, basta chegar embriagado no local de trabalho. Se for fora do local de trabalho, para ser considerado uma falta ética, obviamente que depois de assegurada pela defesa de contraditório, todo o devido processo legal de apuração, nós temos aí uma falta cometida pelo servidor fora do local de trabalho, desde que essa embriaguez seja embriaguez habitual. Tudo bem? CESP-MPU, prova de 2015. É vedado ao servidor público, conforme decreto, retirar da repartição pública qualquer documento pertencente ao patrimônio público, salvo se estiver legalmente autorizado a fazê-lo. Ou seja, ele está me perguntando se é vedado retirar documento da repartição, exceto se eu estiver legalmente autorizado. O item está correto. Pessoal, lá nós temos essa previsão. É vedado retirar livro, bem ou documento, exceto mediante prévia autorização. Ele falou da autorização. Se tem autorização, deixa de ser uma vedação. Se eu pego sem a autorização, além de ser algo antiético, vai ser algo ilegal, porque a gente vai responder lá pelo crime cometido pelo ilícito penal. Pessoal, todas as vezes que a Comissão de Ética se deparar com ilícito penal, civil, improbidade administrativa e infração disciplinar, necessariamente ela deve remeter cópia dos autos às autoridades competentes para que elas investiguem, apurem e apliquem a penalidade prevista. Eu, como professor de ética, eu sempre te oriento, eu te educo. As ações feitas por professores de ética na administração pública e pelo decreto 1171 são ações educativas, informativas, preventivas. O código de ética ele é um código de livre adesão, até porque nós estamos falando de um decreto e não é lei, se não é lei, não é obrigatória a sua execução. Agora, quando eu converso sobre isso com os alunos, eu digo, pessoal, ele é de livre adesão. Mas o que ele utilizou como base para ser publicado? O artigo 37 da Constituição Federal, caput, parágrafo 4º, artigo 84, incisos 4, 6, Lei 8.112, artigos 116 e 117, Lei 8.429, artigos 10, 11 e 12. Eu estou falando de leis e estou falando de Constituição Federal que foram utilizados como base para subsídios para a publicação do decreto. O que eu quero te dizer é que boa parte do que está previsto no Código de Ética como falta ética não é só falta ética. Pode ser improbidade, pode ser infração disciplinar, pode ser ilícito penal e ilícito civil. E quando isso acontecer, não vai ficar por isso mesmo. A Comissão de Ética aplica o que é competência dela, que é a aplicação da penalidade de censura, mas ela necessariamente tem que remeter cópia dos autos às autoridades competentes para que elas investiguem e apliquem a penalidade prevista. A pena da lei, ela é coercitiva, ela é impositiva, é prejudicar a tua carreira. Pode ser que a pena educativa da ética, ela venha para prevenir possíveis
infrações éticas futuras. Agora, outras leis, outras normas, quer dizer, outras normas, por meio de leis, vão fazer com que a tua carreira, de certa forma, seja prejudicada. E é por isso que a gente vem num processo educativo a respeito da ética na administração pública. É por isso que as instituições já têm pedido um entendimento a respeito de ética no serviço público, justamente para precaver a possibilidade do servidor se envolver com algo que seja legal, com algo que seja ilícito. Tudo bem? 4/2015, CESP. Mirtz, que é servidora pública com mais de 20 anos de ofício em um TRE, acostumou-se com a forma tradicional de realizar suas tarefas e por isso se recusa a utilizar os sistemas eletrônicos institucionais que foram instalados em seu departamento. Nessa situação, a chefia imediata de Mirtz deve adaptar a rotina de trabalho para que ela possa continuar a trabalhar de forma que lhe é mais conveniente em respeito à sua longa carreira no tribunal. Mentira, pessoal. É errado. Nós temos lá no decreto 1171 uma vedação que é a seguinte: é vedado ao servidor público deixar de utilizar dos avanços científicos tecnológicos e do conhecimento que detenha. Então, se eu tenho um avanço científico tecnológico, aquilo foi proposto para melhorar a nossa produtividade. O servidor público não pode se recusar a lançar a mão dele. Da mesma forma que lá na seção 2, houve a previsão de que é dever do servidor participar de movimentos e estudos para aprimorar o exercício de suas funções. Se houve essa mudança de tecnologia nos sistemas, eletrônicos do TRE, provavelmente as pessoas tiveram um movimento, um período de capacitação para se adaptar a essa nova rotina. Eu não posso deixar de me capacitar, porque é um dever, assim como eu não posso deixar de utilizar esse conhecimento adquirido, nem mesmo deixar de utilizar os avanços científicos tecnológicos disponíveis, dispostos pela organização para que eu melhore a minha produtividade. 2. Rodrigo, servidor público, tem o hábito de consumir bebida alcoólica em excesso em bares e restaurantes da cidade 2 ou 3 vezes por semana após seu horário de trabalho, ocasiões em que fica bastante embriagado. Nessa situação, ainda que a embriaguez habitual ocorra fora do ambiente de trabalho, a conduta de Rodrigo fere dispositivo do Código de Ética dos Servidores, correto, como eu falei para vocês, ainda que ele fale aqui, excesso em bares da cidade 2 ou 3 vezes por semana, ele me define a embriaguez como habitual, tá vendo? Justamente para não dar mais de recurso, ainda que a embriaguez habitual ocorra fora do ambiente de trabalho, a conduta fere dispositivo do Código de Ética, fere, porque apresentar-se embriagado ao serviço ou fora dele habitualmente constitui aí uma vedação ao Código de Ética. Para finalizar, nós temos a parte das comissões que está no capítulo 2. CESP-INSS 2016. Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão público federal, praticou conduta vedada ao servidor público pelo Código de Ética. A partir da situação hipotética, julgue o item à luz do decreto 1171 e 6029. 1. Se, para a infração praticada por Bruno, estivessem previstas as penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento, aplicar diretamente a penalidade? Errado. Pessoal, a única pena que uma comissão de ética pode aplicar é a pena de censura. A única pena ética prevista no nosso Código de Ética é a pena de censura. Agora, nós devemos ter a observação do seguinte: uma falta ética pode gerar pena de advertência? Pode, desde que essa falta constitua não só uma questão ética, mas transcenda a uma infração disciplinar. Mas todas as vezes em que isso acontecer, não é a comissão de ética que pode aplicar a pena. A comissão de ética tem que remeter cópia dos autos à autoridade competente, seria a comissão de sindicância, para que ela investigue, apure e aplique a pena prevista lá no 8.112. Conseguiram entender, pessoal? Uma falta ética pode gerar pena de advertência? Sim. A comissão de ética pode aplicar a pena de advertência? Não. Beleza? Próximo. 2. Mesmo prestando serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito às disposições contidas no decreto? Correto. Qual é o conceito de servidor que nós temos de acordo com o capítulo 2 que trata de comissões? Qualquer pessoa que força de lei, contrato, ato jurídico, receba delegação do poder público em caráter permanente, temporário e excepcional, ainda que sem remuneração, é considerado servidor para o decreto e pode sim receber a penalidade de censura. Lembre-se de agente público. Se o agente público recebeu delegação do Poder Executivo Federal, ele é considerado servidor e pode sim receber a penalidade de censura.
CESP 2016 Anvisa. Carlos, formado em medicina, foi contratado temporariamente pela União para atuar na rede de saúde do Rio de Janeiro, de modo a apoiar eventual crescimento da demanda em decorrência dos Jogos Olímpicos de 2016. Durante o expediente, ao atender um paciente que fazia uma consulta de rotina, não emergencial, Carlos, sem conhecimento técnico nem capacitação prévia, resolveu operar sozinho um aparelho de ressonância magnética, danificando e gerando um prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao hospital. A comissão de ética, ao analisar a conduta de Carlos, concluiu que ela seria passível de punição com a penalidade de censura, mas deixou de aplicá-la por se tratar de servidor temporário. Questão: a comissão de ética agiu em desacordo com o Código de Ética, pois, na situação dada, o fato de Carlos ser servidor temporário não eximiria de observância ao referido Código, razão pela qual porque a comissão deveria sim ter aplicado a pena descrita, correto, por conta do conceito de agente público. Qualquer pessoa, força de lei, contrato ato jurídico, receba a delegação do poder público em caráter permanente, temporário, excepcional, ainda que sem remuneração é considerado servidor e deve sim receber a penalidade de censura, caso incorra em falta ética. O item está correto. Próximo. Não são considerados servidores públicos para fim de apuração de comprometimento ético pela Comissão de Ética aqueles que prestam serviço de natureza excepcional à administração com ou sem remuneração. Errado pela mesma justificativa. 2. A Comissão de Ética somente pode aplicar a pena de censura ao servidor faltoso? Sim. Única pena a ser aplicada por uma comissão é a pena de censura. Eduardo, servidor público em estágio probatório, frequentemente se ausentava de seu local de trabalho sem justificativa e quando voltava se apresentava nitidamente embriagado. Em razão desses fatos, a Comissão de Ética, tendo apreciado a conduta do servidor, decidiu aplicar a ele a penalidade de advertência. Eduardo foi então reprovado no estágio probatório e por isso foi demitido, sem que a administração pública tenha observado contraditório em ampla defesa. Considerando a situação hipotética, julgue o item. A penalidade de advertência aplicada pela Comissão de Ética encontra-se prevista no Código de Ética do Servidor. Errado. A advertência é uma pena relacionada a uma infração disciplinar. Pena ética que nós temos é a pena de censura, só e somente só. Pessoal, nós finalizamos por aqui. Passei 1 minuto do tempo previsto. Espero que eu tenha contribuído, favorecido com a tua percepção a respeito da nossa disciplina. Desejo bons estudos a todos, boa preparação, boa prova e boa posse. Fiquem com Deus. Tchau.